Há duas palavras que eu quero usar essa manhã, e a mensagem de hoje é uma mensagem para nos prepararmos para o ano inteiro. E as palavras que eu quero que fiquem na nossa mente é a palavra oração e a palavra colheita. Por isso eu vou pedir que você repita comigo essas duas palavras. Primeiro, oração. E a segunda, colheita. Eu estava pensando e orando essa semana e pensei assim, aonde está na Bíblia um lugar em que aparece essas duas palavras? E o versículo mais perto que eu encontrei foi esse em Mateus capítulo 9, 38. No inglês a palavra prayer, pray, aparece. No português a palavra aparece o verbo pedir. Jesus fala assim, peçam, e no original é a mesma palavra para oração. Peçam ou orem, pois, ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, a mensagem de hoje tem dois temas importantes: o tema de oração e o tema de colheita. E eu estou dando o título dessa mensagem, Orando ao Senhor da Colheita. Por que eu quero usar essas duas palavras? Porque oração é o tema de janeiro. A nossa igreja é uma igreja de propósito. Tudo que a gente faz é com propósito. Então, o propósito da igreja, e vocês vão entender o porquê, em janeiro é orar. E o propósito da igreja, ou o foco da igreja em 2018 é colheita. Então, essa manhã eu quero estabelecer o fundamento de oração e a direção para a igreja, como pastor de vocês, para a colheita. Primeira coisa que nós vamos fazer é ler a Bíblia. Então abra sua Bíblia, por favor, comigo no livro de Lucas, e nós vamos ler as palavras de Jesus em Lucas, capítulo de número 11, e vamos ler os versos de 1 a 11 em Lucas 11. Lucas 11, versos 1 a 11. Se você não tem uma Bíblia, você pode usar o seu aplicativo. O mais importante é todos lerem a palavra de Deus. Eu quero ler devagar, porque essa passagem tem muita coisa boa para nos ensinar, e ela servirá de base para o que nós vamos falar. Certo dia, Jesus estava orando. Pausa. Jesus não só ensinava sobre oração, mas ele vivia uma vida de oração. Como Deus, ele não precisava de orar, ele é Deus. Como homem, ele precisava de orar. Jesus orava porque é homem, e Jesus orava para nos dar o exemplo. Jesus não fazia nada sem propósito, e a sua vida de oração era também para moldar para os seus discípulos. E é muito importante que toda pessoa que lidera, seja um grupo de conexão, seja na pregação, seja no ensino, seja no louvor, e eu parabenizo o Aguinaldo pelo que falou, você não pode falar nada que você não esteja disposto a fazer. E Jesus, ele entendia a importância da oração, então ele era um homem de oração. Então o texto diz que Jesus estava orando, e tendo terminado, um dos seus discípulos, não sabemos quem, os discípulos estavam observando Jesus orar, chegou para ele e disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos nunca pediram ao Senhor para ensiná-los a pregar, para ensiná-los a cantar, para ensiná-los a curar, mas pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse assim: olha, quando vocês orarem, digam, Pai. Eu queria que todos falassem essa palavra importante, porque ela é a base do que eu vou falar hoje. Quando vocês orarem, digam, Pai. Isso era revolucionário. A ideia de Deus como Pai para o judeu era revolucionária. Quando vocês orarem, entendam para quem vocês estão orando. Digam, Pai. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo. Então Jesus ensina e vai contar uma história, uma parábola. Parábola não é uma coisa exata, é simplesmente uma história. Suponham que um de vocês tem um amigo
e que recorra a ele no meio da noite e diga: amigo, vizinho, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que tiver dentro vai responder: não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados. Para você entender essa palavra, você tem que entender que naquela época não havia divisão na casa, não havia quartos, cozinha, sala, era simplesmente uma grande sala e todos dormiam ali. E o amigo disse assim: olha, não me incomode, meus filhos já estão dormindo, é meia-noite, eu não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus não está comparando oração como importunação, ele simplesmente está contando uma história, e essa história é usada para o ensino que vem no próximos versículos, verso 9. Por isso lhes digo, o ensino de Jesus sempre vem depois dessa frase, por isso lhes digo. O ensino não é a parábola é simplesmente uma comparação, mas o ensino está aqui. Vocês me pediram para ensinar vocês a orar, oram ao Pai, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Quantos podem dizer amém? Vamos começar então falando sobre oração. E o que eu gostaria de falar sobre oração hoje é importante, mas a gente tem que começar a entender algumas ideias erradas que algumas pessoas têm sobre oração, que são baseadas em equívocos. Algumas pessoas, elas quando estão orando, elas usam oração como se fosse uma varinha mágica que alguém usa para que possa obter algum tipo de milagre. A nossa igreja nós não usamos muito isso, às vezes nós enfatizamos alguma coisa, mas quando você vê, por exemplo, igrejas, e novamente o meu problema não é o ato, é o que está por trás, fazendo campanha de 7 semanas para um milagre, 7 semanas para a gente orar por certa coisa, e novamente eu entendo que às vezes isso é usado como ênfase, já fizemos isso antes. Mas quando é feito, muitas vezes, a oração se torna uma varinha mágica, em que Deus se torna um gênio, que está ali para dar os seus desejos. E quando você usa a oração como uma varinha mágica, a oração se torna você dizendo para Deus o que fazer, Ele é o teu servo e você é o Senhor. Oração não é isso. Outras pessoas, elas têm um equívoco de usar a oração, eu uso o termo como extintor de incêndio. Ou seja, você usa no momento do perigo, no momento do fogo. E quando uma pessoa diz assim, olha, agora não dá para fazer mais nada, tudo que você pode fazer é orar. Você fala assim, o negócio está feio. Usa a oração somente quando nada dá certo, vamos orar. Eu entendo novamente que oração é sempre o último recurso para alguns, mas oração não deve ser isso. Isso é um equívoco. A maneira que as pessoas usam a oração é uma oração como uma batalha com Deus. Inclusive existem termos de batalha espiritual, mas a batalha espiritual nunca é com Deus, é com demônios, é com Satanás. Deus, não temos que batalhar contra Deus. E essas pessoas, quando elas oram, elas pedem, elas intercedem, elas suplicam, por favor faz isso, por favor faz isso, e elas começam a barganhar com Deus, elas começam a negociar com Deus, se você fizer isso para mim, eu faço isso para você, e se eu fizer isso para você, Senhor, aí sim, você vai estar muito bem, porque eu vou fazer isso para você. Oração não é isso. E em algumas tradições, não a nossa, tem pessoas que usam oração para aliviar a culpa, para fazer penitência. Tem pessoas que dizem assim, olha, você pecou muito, tem que orar 7 vezes. Tinha um irmão na igreja, que ele veio das Assembleias de Deus no Brasil, e ele não estava na igreja, ele já há muito tempo que ele não está na igreja, e o filho dele era adolescente. Toda vez que o filho dele desobedecia, ele diz assim, canta 3 hinos da harpa e vai orar 10 minutos.
Então, 3 da APA realmente é penitência, meu amigo. E orar 10 minutos. É igual a mãe, por exemplo, que o filho não está se comportando na escola dominical, fala assim: se você não comportar, você tem que ficar na igreja ouvindo o pastor Fernando. Então, me ouvir é pagar pelo pecado da criança. Isso é maravilhoso como os pais ensinam os seus filhos. Tem criança que corre na igreja e ela só para quando o pastor está vindo. Significa que você não tem nenhuma autoridade sobre o seu filho, precisa de usar o pastor para que ele pare de correr. Isso está errado. Oração não é isso. Então, o que eu gostaria de fazer, eu gostaria de dar para vocês 4 verdades fundamentais sobre a oração. Nada que você não saiba. Mas essas 4 verdades fundamentais sobre a oração é tudo baseado na palavra Pai. Ensina-nos a orar, Senhor. João ensinou os seus discípulos: ensina-nos a orar. Ok, quando vocês orarem, vocês vão chamar Deus de Pai. E baseado nessa palavra, eu quero dar 4 fundamentos importantes de oração. Mas antes de fazê-lo, eu gostaria de dizer o seguinte: não tem como você e eu melhorarmos a nossa vida de oração. Alguns precisam de começar. Eu sou um homem de oração, eu oro, mas eu estou ciente, preparando por essa mensagem, que a minha oração pode ser melhor e eu posso orar de forma mais eficaz. Então, o que eu estou falando para vocês, eu quero fazer na minha própria vida, porque eu quero que esse ano de 2018 a minha oração seja melhor e mais eficaz. Mas não tem como a gente fazer isso se a gente não tiver algumas atividades importantes. Então, como pastores, um dos desejos que nós temos é ajudar você. Então, nós estamos fazendo 2 coisas importantes nesse mês de janeiro. A primeira coisa que nós temos é um devocional chamado 40 Dias de Oração. Ele começou no dia 1 de janeiro, hoje é o 7º dia. Essa manhã cedo, quando eu me preparo, eu oro para a mensagem, eu abri o aplicativo da igreja, o devocional está no aplicativo da igreja, e eu quis ver quanto tempo levaria para mim ler o devocional e fazer o devocional. Literalmente, eu li todo o devocional em menos de 1 minuto. E em questão de mais 2 minutos, eu fiz o restante do devocional. Hoje nós estamos no 7º dia. Não quero envergonhar ninguém, mas eu gostaria só de saber, para me ajudar, quantos estão fazendo esse devocional, começaram no dia 1 e estão fazendo esse devocional. Ok, muito bem, nós temos um bom grupo da igreja, mas tem um bom grupo que não está fazendo, e tem pessoas que estão assistindo que não estão fazendo. Então, eu queria te encorajar. Esse devocional foi preparado há bastante tempo. Em novembro já estava preparado. Nós colocamos e começamos a colocar no aplicativo da igreja. Ele está programado para sair diariamente, está em português, está em inglês, e leva 3 minutos por dia para você fazer esse devocional. Se você quiser fazer um pouquinho mais, meditar mais, mas em média 3 minutos. Nós já tivemos 7 deles, hoje é o 7º. Literalmente você pode chegar em casa hoje à tarde, alguma hora da tarde, e fazer os 7 em mais ou menos 20 minutos. Então, eu gostaria de encorajar e pedir aos membros da igreja, e usar a minha autoridade pastoral com vocês, para pedir que todos façam esse devocional. São 40 dias. Por que 40 dias e não 30 ou 20? Porque leva 40 dias para a gente desenvolver um hábito. Então, nós queremos que você faça devocional o ano todo. Mas se você fizer 40 dias, você vai continuar. Então, se você não fez, vá para casa, pegue, se não tem um aplicativo da igreja, um de nós pode ajudar você. O aplicativo está lá, devocional, aperta o botãozinho, todo dia tem um devocional, lá você tem um dos primeiros 7 dias, faça essa tarde, amanhã comece o 8º dia e vá conosco até os 40 dias. Posso contar com essas pessoas que vão fazer? Se eu posso contar com você, diga um amém bem alto. Amém. E obrigado para quem falou amém em casa também. A segunda coisa que nós vamos fazer, muito importante, são os grupos de conexão. Nós somos uma igreja baseada em grupos de conexão. E os grupos de conexão desse ano serão grupos de oração. E eu estou esperando grandes milagres de Deus esse mês. Os grupos vão se reunir. Quando você sair, está ali já imprimido para você, certinho, o que você vai fazer. Esse mesmo estudo também está no aplicativo da igreja. Então, para quem está assistindo em casa, ou quem prefere o aplicativo da igreja, amanhã já vai estar disponível. Ele sai na segunda-feira. E você vai usar esse como um guia. E eu quero pedir todos os líderes de grupos de conexão, que liderou um grupo de conexão passado, por favor, fique de pé. Aonde você está? Fique de pé. Todos os líderes de grupo de conexão. Todos de pé, por favor. Todos de pé.
Cadê o Laércio? Tá, onde você está de pé? Isso, fica de pé, você está junto com a sua esposa, isso. Então esse pessoal aí, tudo é líder de grupos de conexão. Todos eles vão estar dirigindo grupos de conexão. Olha aí para ver algum desses líderes perto de você. Então, esses são líderes. Pode sentar, obrigado, queridos. Além desses líderes de conexão, nós queremos mais pessoas e não está limitado a esses líderes. Tudo que nós precisamos que você faça é o seguinte: pegue o material, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele está ali, e faça um grupo de conexão. Você pode se juntar a esses ou fazer o seu próprio grupo durante a semana, e ali você vai ser abençoado. 1 hora só. Eu quero pedir, isso vai facilitar muito para vocês, eu queria pedir um pedido. Eu geralmente encorajo ter comida. Nesses grupos eu vou pedir para a gente não ter comida. Não tem, pastor, mas a gente precisa de comida. Não, vamos liberar os líderes, os hospedeiros para não fazer comida. Porque eu quero que seja grupos focados em oração. Então o que você vai fazer? Vai chegar no grupo, durante 1 hora, vamos estar reunidos. Há uma meditação, há um versículo. Cada semana a gente vai focar numa área. Essa semana nós vamos focar na igreja. E a igreja somos nós. Então quando a gente foca na igreja, está orando por nós mesmos. Essa semana vamos orar pela igreja. Semana que vem nós vamos orar pelas famílias. Terceira semana nós vamos orar pela nação. Quarta semana nós vamos orar pelos perdidos. E nós vamos ter um grande avivamento na nossa igreja. Amém. Eu quero pedir aos líderes: seja ousado, ore por cura, ore por libertação, ore por salvação, e nós vamos ver Deus fazendo coisas maravilhosas. Além dos grupos de conexão, nós já temos mais uma atividade na igreja que eu quero deixar bem claro para vocês. Essas próximas 3 semanas, os grupos de oração serão grupos de conexão, e depois haverá outros horários de oração na igreja, porque eu quero ver toda a igreja orando. Então, além de você ir para um grupo, você pode, por exemplo, segunda-feira à noite, 7h30 da noite, pastor Max vai estar na sala de oração. Na terça-feira de manhã, 6 da manhã, está a Jane. Na quarta-feira, no culto inglês, das 9h30, nós resolvemos que nós vamos estar aqui na igreja às 9h30. Desculpe, às 7 da noite, de 7 às 8. Então, se você quiser estar conosco aqui no santuário, eu e Tereza vamos estar liderando esse grupo todas as quartas-feiras às 7 da noite. E a oração também às 7, está ali às 7 da manhã, mas terça 6 da manhã, quinta 6 da manhã, eu estou lá aqui. Então quero chamar os homens, me digam um amém bem forte. Está vendo? O negócio, precisamos de orar mais, né, queridos? Precisamos de orar mais. Me ajuda aí, Clodoaldo. Homens, digam um amém bem forte. Amém. Isso. Essa oração de quinta-feira é uma oração que eu tenho dedicada aos homens. Eu quero agradecer a vida do Eli e do Laércio, que não me deixa sozinho. Eu quero convocar os homens para vir orar comigo na quinta-feira às 6 da manhã. A gente vai estar orando junto, orando para que Deus abençoe as nossas casas, as nossas esposas e os nossos filhos. Então, além das orações como grupos, nós vamos estar na igreja orando. Então, há muita oração acontecendo na igreja, e eu quero que você entenda sobre isso. Então, devocional, grupos de conexão, que são grupos de oração, e oportunidade de oração. Além disso, as mulheres oram de 15 em 15 dias, sendo que nesse mês ainda a oração delas no dia 13. Aliás, elas tiveram ontem, não é? Então é no dia 20 que elas vão ter outra oração, de 15 em 15 dias. A Jane pode explicar mais para vocês. Bem, vamos agora nas 4 verdades fundamentais sobre a oração. Eu quero gastar um tempinho com vocês sobre isso. Jesus disse assim: quando vocês falarem com Deus, você vai dizer Pai. A primeira verdade fundamental de oração é essa: Deus, leia comigo o que está escrito ali bem alto. Deus ama quando falamos com Ele a respeito de qualquer coisa. Ele é Pai. Todo pai, toda mãe, todo avô, toda avó sabe como é bom quando nossos filhos nos confiam em nós e abrem o seu coração para falar conosco sobre qualquer coisa. Nosso Deus é Pai, e Deus ama quando eu e você vamos a Ele para falar com Ele sobre qualquer coisa. Preste atenção nesses versículos que eu quero projetar para vocês. Salmo 103, verso 13 diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão
dos que o temem. Assim como um pai tem compaixão, tem amor pelos seus filhos, Deus é o nosso Pai, e Ele ama quando você vai a Ele para falar com Ele a respeito de qualquer coisa. Quando você e eu estamos orando, nós não estamos orando para o vento, nós não estamos orando para ninguém, nós estamos orando para o nosso Pai. Olha o que a Bíblia diz, eu amo essa passagem, eu sublinhei algumas partes por querer enfatizar. Diz assim: esta é a confiança, esta é a certeza que temos ao nos aproximarmos de Deus em oração. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Deus sempre ouve a nossa oração. Esse versículo 2 vezes diz: nós sabemos, nós temos a confiança, Ele é Pai, e Ele sempre ouve a nossa oração. E se Ele ouve a nossa oração, nós temos certeza absoluta que nós vamos receber a resposta. Nem sempre é a resposta que queremos, mas Deus sempre responde às nossas orações. Eu queria que a gente entendesse duas coisas que você sabe, mas que precisa de ser relembrado. Eu preciso de ser relembrado. Primeiro, que oração é uma conversa, não é uma cerimônia. Uma cerimônia eu preciso de me preparar, uma cerimônia precisa de protocolo, uma cerimônia eu preciso de agir de forma diferente. Uma conversa não. Uma conversa é um bate-papo. Uma conversa é abrir o meu coração. E Deus quer que você e eu entendamos que oração é isso. Oração é um bate-papo, oração é uma conversa. Oração é você falar com Deus o que está dentro de você, porque Ele ama de ouvir o que você tem para falar com Ele. E porque é uma conversa, você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer no seu banho, você pode fazer. Alguém me disse essa manhã depois do culto, falou: pastor, a Darcy estava me contando, ela disse assim: olha, eu estava pensando no que o senhor falou, e ela disse assim: eu tenho uma forma de orar, e o segundo ponto é que oração é um relacionamento, não é um ritual. E foi essa palavra que ela falou, e eu entendo o que ela quis dizer, porque eu também faço muitas vezes da oração ritual. E ela disse assim: eu sempre tenho a mesma forma de orar, o mesmo lugar, a mesma forma, e eu oro, eu ponho uma música, eu vou para a sala. E ela disse que ontem eu queria fazer, mas a sala estava ocupada, tinha gente dormindo, o quarto estava ocupado. E ela disse assim: eu fui fazer um pão de queijo, e eu disse assim: vou fazer esse pão de queijo, depois eu oro. Mas enquanto ela fazia o pão de queijo, ela agradecia: Senhor, obrigado pelo ovo, Senhor, obrigado pela massa, obrigado por isso, obrigado por aquilo. E quando ela terminou, ela tinha feito esse tempo de oração com ela. E ela disse assim: eu tinha que aprender que oração é isso, é um relacionamento, não um ritual. E quanto mais tempo você tem de crente, mais a gente faz da oração ritual. Eu tenho esse problema, e eu quero aprender a deixar que a oração seja mais um relacionamento. Não tem pessoa no mundo que eu tenho mais prazer de estar do que com a minha esposa. Eu amo estar com a Tereza, eu amo conversar, eu amo gastar tempo com ela. E o meu Deus é mais importante do que a minha esposa. O meu Deus é mais importante do que os meus filhos. O meu Deus é mais importante do que as minhas netas e do que o Macaizinho. O meu Deus é o meu Deus, e Ele quer um relacionamento comigo. Ele quer que eu e você gastamos com Ele tempo em oração. Ele ama isso. É uma conversa, é um relacionamento. Deus quer que você e eu entendamos que Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer em 2018, mas Deus sabe. E Deus quer te dizer exatamente o que você tem que fazer. A gente lê muito essa passagem em Jeremias 29:11. Leia comigo, por favor, porque vocês conhecem, é maravilhosa, todos juntos. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A gente para aí no verso 11. Deus está dizendo assim: olha, eu tenho planos bons para vocês, eu sei que vocês devem fazer em 2018, mas olha o que diz o verso de número 12. Então, ou seja, porque eu tenho planos para vocês, vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Porque eu tenho planos bons para vocês, eu quero que vocês venham a mim. Então, o primeiro ponto fundamental sobre a oração, leia comigo bem alto: Deus ama quando falamos com Ele a respeito de qualquer coisa. Segunda coisa fundamental que eu quero que você entenda é que Deus ouve orações que são sinceras e simples. E é aí que a gente vai ter que trabalhar.
Quando você fala com Deus, você não precisa de mudar o tom da sua voz. Tem gente que fala fino o tempo todo, mas quando fala com Deus quer falar grosso. Tem gente que usa o português totalmente errado. Nós brasileiros, a não ser que você é do sul, a gente não usa muito tu. O sulista usa tu, mas eles fazem uma coisa estranha. Eles usam o tu, mas não conjugam um verbo. Então tu vai, tu quer. O português usa muito tu, não é? Então a gente não usa tu, a gente usa muito terceira pessoa, a gente usa você. Então a gente fala, você vai ali, você vai aqui, mas quando a gente fala com Deus, alguma coisa acontece na nossa mente que a gente tem que usar a segunda pessoa. Então a gente nunca usa, o brasileiro nunca usa, você vai ali, você vai aqui, mas quando, Senhor, tu queres que eu ore agora? O nosso português começa a mudar. É como se, mas pastor, isso é respeito. Se você entende um pouquinho de respeito, o tu não é respeito. Em Portugal, tu é o que você chama uma pessoa. A palavra você vem de vós mercê, de vossa excelência. Ela tem muito mais respeito. Mas a gente, para falar com Deus, a gente acha que a gente tem que ir para a segunda pessoa. A gente tem que falar uma linguagem mais teológica. E eu gostaria de aprender isso mais esse ano. Uma das áreas que eu quero que a minha oração seja mais eficaz é orar a Deus com mais sinceridade, com mais simplicidade. Olha o que a Bíblia diz. Jesus falou, quando vocês orarem, não seja como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga, nas esquinas, a fim de serem vistos por outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. O seu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Olha o verso 7, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, não fique orando a mesma coisa todo dia, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai, que sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Se Deus sabe tudo, o que Ele quer é que você abra o seu coração. A oração não é simplesmente trazer uma lista que Deus já sabe. A oração é ter um relacionamento com esse Deus que cuida de você. Eu uso a Nova Tradução da Linguagem de hoje nesse versículo, e algumas pessoas dizem, pastor, por que o senhor muda de tradução tanto? Tem gente que fica preocupado com isso, não gosta que eu fico mudando de tradução. Eu faço de propósito, porque a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico, e existem traduções que fazem o versículo mais vivo para nós. Então por isso que eu vou mudando de tradução para tradução. E na tradução da linguagem de hoje diz o seguinte, Hebreus 10, 22, portanto cheguemos perto de Deus com um coração sincero, com uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Quando você chega para Deus, você tem que chegar com sinceridade, com fé, com simplicidade, pedindo ao Senhor que perdoe os seus pecados, com uma consciência limpa e com o corpo lavado com água pura. Duas coisas nós já aprendemos esta manhã, e eu gostaria que você repetisse comigo para enfatizar. Número 1, Deus ama quando falamos com Ele a respeito de qualquer coisa. Número 2, juntos bem alto, Deus ouve orações que são sinceras e simples. Número 3, Deus gosta de mostrar sua graça através da resposta de oração. Essa é maravilhosa. Deus, porque Ele é Pai, Ele tem um prazer tremendo de demonstrar o seu amor e a sua graça para conosco, respondendo às nossas orações. Quem é pai, quem é mãe sabe que quando você vê o seu filho recebendo presente, talvez agora no Natal, deu aquele presentinho e aquele sorriso lindo, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado vovô, obrigado vovó. A alegria que vai no nosso coração. A minha esposa, ela é muito generosa. E esses dias eu estava ouvindo no rádio que existe uma loteria, Super Lotto aí, que eu não sei, não sei se já teve, mas o valor era 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares é muito dinheiro, é $500 bilhão. Eu cheguei em casa e falei assim, amor, eu não tive nenhuma tentação para jogar nessa loto.
Eu falei assim, eu não preciso desse dinheiro, isso ia mudar a nossa vida. Minha esposa é portuguesa, então ela pensa um pouquinho diferente. Então, sempre quando eu quero fazer uma coisa, eu digo que ela é portuguesa. Então, eu falei assim, Tereza, eu não preciso de jogar na loto não, porque eu não queria gastar ela. A Tereza falou assim, por mim você pode jogar. Ela é portuguesa, tá? Eu falei, mas por quê? Falei assim, porque eu ia ter fun. Eu ia pegar esse dinheiro e ia dar todo ele. Eu ia comprar casa para todo mundo que tem casa. Ela falou assim, Moisés, bora por isso. Ela falou assim, o Moisés começou agora, eu já comprar uma casa para ele, logo para a Kátia. Eu ia dar para os membros da igreja que está precisando de casa. Eu ia dar para o Beto, eu ia dar para o seu irmão, eu ia dar para minha mãe. Eu ia dar todo esse dinheiro. Aquela igreja lá no Brasil, eu ia construir uma nova. Eu não joguei não, queridos. Mas ela diz assim, eu teria so much fun só dando esse dinheiro. E esse é o dom. A Tereza tem o dom de generosidade. Ela ama dar. Eu também amo um pouquinho dar. mas ela ama dar. Minha esposa, ela é mão aberta. Ela ama dar. E ela disse, eu teria so much fun. E quando ela falava isso, eu pensava nessa mensagem, que Deus é assim. Deus ama dar. Ele ama, Ele quer demonstrar o seu amor e a sua alegria por nós através de resposta de oração. Ele tem prazer nisso. Olha esse versículo que eu quero projetar para vocês. Deus diz assim, clame em mim e eu responderei. Eu direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu quero te dar informação que você não tem. Eu quero falar sobre o seu futuro. Eu quero falar sobre a pessoa que você vai casar. Eu quero falar o que vai acontecer para você lá em 2018. Eu quero falar o que você deve fazer nesse ano. O que você precisa de fazer é clamar a mim. Eu quero demonstrar a minha graça. Nós lemos o texto em Lucas 11, Mateus 7, coloca dessa forma: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, vocês me pediram para ensinar para vocês orar, Ele é Pai, quanto mais o Pai de vocês dará coisas boas aos que lhes pedirem. A Bíblia diz que o nosso problema é que a gente não ora, é que a gente confia muito em nós mesmos. Existem pessoas na nossa igreja que estão tentando ganhar as coisas com as suas mãos, e quando a gente faz isso, a gente não consegue vitória de Deus. A Bíblia diz no livro de Tiago, não tem porque não pedem. E esse pedir aí, no original é porque não oram. Não tem porque não oram. Não tem porque vocês não gastam tempo com Deus em oração. Deus quer mostrar a sua graça, o seu amor, através de orações respondidas. Leia comigo o número 1. A primeira verdade fundamental que nós aprendemos hoje e que não vamos esquecer é: Deus ama quando falamos com Ele a respeito de qualquer coisa. Agora, com mais força, por favor, o número 2, Deus ouve orações que são sinceras e simples. Número 3, Deus gosta de mostrar sua graça através da resposta de oração. E o número 4, para mim é fundamental, leia comigo bem alto: Deus deseja estar perto de nós. Agora pense isso, Deus almeja estar perto de você. Eu, quando meditava sobre isso ontem à tarde, eu tirei a tarde ontem para meditar nessa mensagem, eu fiquei simplesmente admirado com esta importante verdade. Deus quer gastar tempo com Fernando. Deus quer gastar tempo com você. É Deus que quer gastar tempo com você. Olha o que a Bíblia diz, no entanto, Isaías capítulo 30, verso 18, na nova tradução da linguagem de hoje. No entanto, o Senhor continua esperando por você, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês. Eu, quando li esse versículo no inglês, por alguma razão caiu mais forte para mim: God is waiting for you. Eu li ontem à tarde: God is waiting for you. Aí eu botei: God is waiting for me. O Deus do universo, Criador dos céus e da terra, num mundo de mais de 6 bilhões de pessoas, está esperando por mim. Deus está esperando por você. Deus almeja gastar tempo com você para demonstrar a sua bondade e a sua compaixão por você. Olha o próximo versículo, Oséias capítulo 6, verso 6, e a Bíblia Viva faz um trabalho fabuloso. Eu não quero sacrifícios, eu quero o seu amor. Eu não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam.
Deus está te dizendo essa manhã: eu quero gastar tempo com você em oração. Eu quero que você gaste tempo comigo. O que eu quero é que vocês me conheçam. O Salmo de número 25 e o verso de número 14, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Ter Deus como amigo, ter Deus como companheiro, ter Deus como alguém que está esperando por você. E Tiago capítulo 4, verso 5 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E a forma mais linda de se aproximar de Deus é através de oração. A razão que nós falamos sobre oração, porque eu quero que a igreja toda, incluindo a mim, incluindo eu como pessoa, como líder e como crente, que a gente possa estabelecer esse ano, o início desse ano, com muita oração. Por isso que nós temos oportunidade de oração através dos grupos de conexão, que são grupos de oração, através das oportunidades de oração na igreja, através do devocional. Eu quero que esse ano seja um ano de oração. Eu estava numa quinta-feira às 6 da manhã, orando, e nesse dia eu estava sozinho. E eu estava orando, foi mais ou menos no mês de outubro, e o Senhor falou no meu coração: tão certo como eu estou falando com vocês, eu quero abençoar a minha igreja, eu quero abençoar a sua vida, mas eu quero que a minha igreja ore mais. E foi daí que eu decidi que o mês de janeiro seria um mês com foco em oração. A segunda coisa que eu quero falar nessa manhã, nos poucos minutos que eu tenho, é sobre colheita. Eu quero mostrar para a igreja o que eu quero falar como colheita, o que nós queremos dirigir a igreja sobre colheita neste ano. Jesus falou: orem ao Senhor da colheita. A oração, ela vai preparar para a colheita. Guinaldo falou, e eu quero repetir: não tem como colher se você não plantar. Mas nós como igreja gastamos um ano de 2017 inteiro falando sobre plantar. A palavra que a gente usou foi transformação. Eu terminei o ano falando na semana passada, no culto de ano novo. Se você não estava aqui, pega a mensagem. Eu lembrei a igreja das 7 áreas de transformação na nossa vida que a gente está querendo que Deus faça. E eu falei sobre os passos necessários para a gente ter saúde espiritual, saúde física, saúde financeira, saúde relacional, saúde vocacional, saúde financeira. 7 áreas de transformação na nossa vida. Nós estivemos plantando. Esse ano nós vamos ver uma grande colheita na nossa vida. E eu quero que você pegue essa palavra profética, não porque eu sou a pessoa que está falando. Existe alguma coisa, existe um momento quando você está pregando, seja eu ou seja qualquer pastor, que existe uma unção profética. Agarre essa unção profética, porque se você agarrar, você vai receber de Deus. Novamente, não é porque eu estou falando, é porque existe uma unção agora para você. E eu creio que Deus vai nos dar uma grande colheita nesse ano, em 3 áreas. E eu vou estar estabelecendo isso, porque eu vou falar mais sobre isso durante o ano. Mas quais são as 3 áreas que eu estou crendo de colheita na nossa igreja? A primeira área de colheita que nós vamos ver na nossa igreja é na área espiritual, porque essa é a mais importante. E quando eu quero definir para vocês, existem 2 coisas que eu quero falar sobre colheita na área espiritual. Primeiro, nós vamos ver um avivamento na vida das pessoas este ano, como a gente não tem vindo há muito tempo. Esse é o ano de batismo com o Espírito Santo, esse é o ano de falar em línguas, esse é o ano de ter os dons do Espírito Santo, esse é o ano de nós vermos as nossas crianças profetizando. A Bíblia diz que nos últimos dias, quanto creem que nós estamos nos últimos dias? A Bíblia diz quanto creem que nós estamos nos últimos dias? E diz que nos últimos dias os nossos filhos vão profetizar, os nossos filhos vão falar e vão ter sonhos. Os velhos vão ter sonhos, mas nós novos vamos profetizar. Então, nós vamos ver isso. Preste atenção, olhe para mim. Eu estou orando para que nesse ano a gente veja a igreja avivada, e um avivamento pessoal, e a gente vai ver isso no decorrer do ano. A segunda coisa, quando eu falo de avivamento espiritual, eu estou falando de ganhar almas. Eu vi um filme ontem, e eu quero encorajar você, se você não viu, ele saiu ano passado, em português é A Causa de Cristo, The Case for Christ. Quantos já assistiram esse filme? Levanta a mão. Pouca gente assistiu. Faça um favor para mim hoje, quando acabar, antes de dormir, vai lá no Netflix, está lá.
E em português, está na internet, ele dublado ou legendado em português disponível. Então, se você quer assistir em português, mas se você fala inglês, assiste em inglês. E é uma história maravilhosa de um real que aconteceu em Chicago, de Lee Strobel, como ele veio para Cristo. Ele era um ateu e veio para Cristo. E é um filme que fala sobre a razão pela qual nós cremos no que cremos. Mas fora do filme existe uma parte muito linda sobre ganhar almas. E literalmente, quando eu assisti esse filme ontem com a Teresa, lágrimas desceram nos nossos rostos, porque foi muito, muito lindo. Porque uma mulher enfermeira foi usada por Deus para ser um instrumento para que uma outra pessoa viesse para Cristo. E essa pessoa que veio para Cristo foi a mulher desse homem chamado Lee Strobel. E essa mulher, porque ela veio para Cristo através da sua vida, o seu esposo veio para Cristo. E porque o seu esposo veio para Cristo, milhares de pessoas vieram para Cristo. Tudo começou com uma mulher que trouxe uma outra mulher para Cristo. O livro de Provérbios diz o seguinte: o que ganha almas, sábio é. Leia comigo, por favor. O que ganha almas, sábio é. Olha o que diz no livro de Tiago: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Eu quero fazer um desafio a você para uma colheita espiritual na sua vida. Fora de outras áreas, eu vou falar de outras duas áreas rapidinho. Eu quero que todo membro da nossa igreja esse ano ganhe pelo menos uma alma para o Senhor nesse ano. Pelo menos uma alma. Alguns podem ganhar uma alma por semana, outros podem ganhar uma alma por mês, mas pelo menos uma alma por ano. Será que a gente não pode ganhar uma alma para o Senhor? E essa colheita vai acontecer na nossa igreja. Nós vamos ver pessoas vindo para o Evangelho por causa da nossa vida, por causa do nosso testemunho. E essa será uma grande colheita que nós vamos ter. A segunda área de colheita que eu quero profetizar na sua vida é uma colheita financeira. Eu creio de todo o meu coração. Existem coisas que eu quero, como pastor, ver acontecendo nessa igreja. Ano passado nós ofertamos para missões $60 mil. Eu gostaria que nesse ano a gente pudesse ofertar para missões 100 mil. Há coisas que eu gostaria de fazer na igreja. Eu gostaria de mudar esses televisões e colocar um aparelho melhor, maior. E eu fiz um orçamento no final do ano passado, vai custar mais de $30 mil para fazer isso. Eu quero mudar os carpetes da igreja, eu quero mudar os bancos da igreja e botar novos. Eu quero que a igreja fique mais bonita. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de ter mais fundos. E como é que a gente tem fundo? Quando Deus abençoa o seu povo. Então, eu estava orando: Senhor, eu quero que esse ano seja um ano de bênção financeira. Eu estou cansado de pessoas que não têm fé e que vêm para mim dizendo assim: pastor, está muito difícil viver nessa área, não tem como pagar aluguel, porque está muito caro, o aluguel está muito caro. Se está muito caro o aluguel e Deus quer aqui, significa que Deus quer que você ganhe mais. E Ele vai te abençoar. Se Deus quer você estar aqui, Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele vai abençoar a sua vida para você ganhar mais. Esse é um ano de bênção financeira na nossa vida. Eu quero e oro que a igreja seja uma igreja livre de dívida. A igreja não tem dívida, eu não tenho dívida, eu não quero que você tenha dívida também, porque a Bíblia diz: não devam nada a ninguém. Então esse ano eu quero encorajar todo mundo a pagar a sua dívida, mas para que isso aconteça você tem que fazer a sua parte, você tem que plantar, você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, você tem que ter um orçamento familiar. Você não pode gastar mais do que ganha. Tem gente que pode ganhar 20 mil, vai gastar 22. Isso não pode acontecer. Mas eu estou crendo e orando por uma colheita financeira na sua vida essa manhã. Se você quer receber, diga amém. E a terceira área que eu estou crendo, área espiritual, área financeira e na sua saúde. E eu agradeço ao Aguinaldo, e sempre que ele dirige louvor, ele sempre vai tocar numa área que eu estou tocando, porque é o mesmo Espírito que está dirigindo a ele, é o que me dirige. Esse é um ano de cura na nossa igreja. Eu pensava essa manhã: Pai, me dá uma palavra, um versículo para poder enfatizar isso. Tudo que eu falo tem que ser baseado na Bíblia. E o Senhor me lembrou de Êxodo: eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os cura. Eu fiz o meu exame essa semana, graças a Deus estou saudável. Eu digo: Senhor, me mantém saudável para o resto da minha vida, meus 50 anos mais, eu quero estar saudável. E eu quero que você tenha uma vida de cura na sua vida. Você está doente, vamos orar para Jesus te curar. Essa é um mês em que nós vamos ver uma colheita espiritual, financeira e na nossa saúde. Se você quer receber, fique de pé e diga amém. Eu quero orar por você. Eu quero orar por todos e a gente vai participar da ceia
ainda essa noite, essa manhã, ou tarde. Mas eu sinto de Deus de orar uma oração específica pela sua vida nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se você está perto de alguém, dê a mão à pessoa que está perto de você, porque a gente vai orar e eu vou orar por você que está assistindo em casa. Pai querido, nessa manhã nós fomos relembrados que Tu és o nosso Pai, e usando essa intimidade, você é o nosso Pai, e como nosso Pai, Senhor, você tem prazer que a gente venha a Ti e fale contigo qualquer coisa que está no nosso coração. Nós aprendemos e nos lembramos nessa manhã que o Senhor, como Pai, Ele ouve toda oração sincera e simples. Nós somos relembrados desta manhã que o Senhor tem prazer de demonstrar o seu amor e compaixão, sua graça, respondendo nossas orações. E nós aprendemos que o Senhor espera por nós, e Ele quer gastar tempo com a gente. Eu oro, Senhor, que a igreja possa entender que oração é uma conversa, é um relacionamento. Eu quero ver jovens, crianças, adultos, homens e mulheres orando. Abençoa os grupos de conexão que começam essa semana, que sejam grupos de oração abençoados por Ti. Abençoa, Senhor, ó Pai, as orações que serão feitas na segunda e na quarta noite aqui na igreja, na terça e na quinta pela manhã. Abençoa o Teu povo quando se reúne diariamente no devocional de oração. E Pai, agora eu quero profetizar para a nossa igreja e para todos que estão aqui e que estão assistindo em casa, uma colheita espiritual, um avivamento individual, um desejo maior de Deus, e que Tu vai nos usar para que a gente ganhe almas para Ti, Senhor. Eu quero ganhar almas para Ti, eu quero que pessoas venham para o Teu reino através da minha vida. E eu quero, Senhor, que cada um aqui nessa manhã possa sair com esse desejo: eu vou ser uma pessoa sábia, eu vou ganhar uma alma para o Senhor esse ano. Eu profetizo uma colheita espiritual. Pai, eu quero profetizar uma colheita financeira para todo que é dizimista e ofertante. Quem não é, não tem como o Senhor abençoar. Mas todos que são dizimistas e ofertantes, eu profetizo uma bênção financeira sobre a sua vida. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores. Diz assim que ele medita na lei do Senhor, e tudo quanto ele ou ela faz prosperará. Salmo 1:3, tudo quanto eu fizer prosperará. Diga comigo: tudo quanto eu fizer prosperará. Eu oro, Senhor, prosperidade financeira. E por último eu quero orar a bênção de Deus sobre a nossa saúde. E se houver alguém assistindo nesse momento doente, alguém na igreja doente, eu proclamo a palavra de Deus: eu sou o Senhor que cura a tua enfermidade. Eu sou o Senhor que te cura. Pai, eu oro nesse momento, assim como Tu fizeste com o Egnaldo, faça com cada um nessa manhã. Cura-nos, Senhor, mantenha-nos saudável, que esse será um ano de vivermos uma vida saudável, em nome de Jesus. Nós recebemos isso para a honra e para a glória do Senhor. Pai, agora abençoa o Teu povo que vai estar participando da ceia do Senhor. Nós agora consagramos os elementos a Ti nesse momento: o pão que simboliza o corpo de Cristo e o cálice que simboliza o sangue de Jesus. Ao participarmos da ceia, Senhor, nós somos recordados que nós devemos examinar a nós mesmos. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não tome da ceia do Senhor se há pecado na sua vida que precisa de ser confessado. Ninguém é proibido de participar da ceia,
Mas se você está vivendo uma vida dupla de pecado, não faça isso, porque não é bem para você. Mas você pode nesse momento se arrepender, pedir ao Senhor que te perdoe, reatar relacionamentos com Deus e com outros. Eu oro nesse momento, Senhor, que cada um de nós possamos participar da ceia do Senhor de uma forma que te agrada. E se alguém aqui ainda não é crente e não entende, que essa pessoa espere até o momento que ela possa entender, mas que hoje ela possa dar a sua vida para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar.